Olá, uma ótima tarde a você que acompanha a programação do Canal do Boi. Está no ar o Agricultura BR. Boa tarde, Carla. Boa tarde, Fabiano. Boa tarde para você de casa. Começamos esta edição falando que as exportações de commodities agrícolas devem subir este ano em relação ao próximo ano. O ano passado, né? O ano passado, exatamente. E olha só, de acordo com a ABAG, a Associação Brasileira de Agribusiness, deve chegar a 102 bilhões de dólares a exportação de commodities agrícolas, um número superior, portanto, àquilo que foi apresentado no ano de 2017. Como já tem aí 30 dias e se tem uma ideia daquilo que vai ser exportado, que vai sair, então esses números já têm uma precisão muito boa. Você tem aqui 2017 com números consolidados a 96 bilhões de dólares, 2018, expectativa de exportação brasileira de commodities agrícolas na ordem de 102 bilhões de dólares. Esses são os números para as exportações brasileiras, de acordo com a ABAG, que espera esta situação aqui. Nós trazemos essas informações aqui para você. Agora eu volto a falar de um tema que nós estamos tratando desde ontem, em torno do acordo, trégua, em torno de China e Estados Unidos, que foi fechado entre Xi Jinping e Donald Trump. Na edição desta última terça-feira, nós trazíamos a entrevista, participou do programa conosco, um especialista, o Frederico Humberg, presidente da Agri Brasil, que falava que não acreditava na trégua e não acreditava principalmente em uma solução dentro dos 90 dias. Trouxe um ponto de vista bastante duro em torno dessa trégua entre Estados Unidos e China e posicionou o Brasil em relação a esses fatores. Em relação aos produtores norte-americanos, a situação também não é muito diferente. Eles se mostram cautelosos em torno daquilo que pode ocorrer ainda. Até porque China ainda não deu nenhum passo em direção à retirada também dos valores de impostos para produtos norte-americanos. Mas quem vai falar conosco a respeito deste assunto é Walter Pulga Júnior. Pulga, muitos especialistas de mercado falando a respeito desse assunto, estão conversando aqui com a Agricultura BR, estão dizendo que esse acordo, essa trégua, ela dá uma esfriada na coisa, mas não trouxe grandes mudanças não. Apesar da euforia que tivemos na segunda-feira na abertura dos negócios, acabou não se elevando o número de negócios, fechou em alta leve, o mesmo vem acontecendo nos dias que vieram depois, terça-feira e também no dia de hoje. Boa tarde, Pulga. O que o pessoal está pensando a respeito disso? China e Estados Unidos, mais uma vez, em pauta na Agricultura BR. Pois é, Fabiano. Boa tarde a você, boa tarde a todos. De fato, há uma incerteza em relação a essa trégua entre Pequim e Washington, né? No comunicado feito pelos Estados Unidos sobre a trégua, o presidente Donald Trump anunciou que os chineses vão retomar imediatamente a compra de produtos agrícolas americanos. Bom, mas no comunicado chinês não há nenhuma citação sobre isso. A Associação Americana dos Produtores de Soja insiste que o governo ponha fim a essa guerra com a China, né? Alega que nos últimos 40 anos fez um esforço muito grande para construir uma boa relação com os chineses e que, enfim, conseguiu um mercado que em 2017 apresentou 14 bilhões de dólares aos produtos americanos. Com a guerra comercial e os preços mais baixos, lógico, esse faturamento de 14 bilhões de dólares tende mesmo a desabar, a cair muito. Uma análise divulgada, por exemplo, pelo banco alemão Commerzbank, deixou claro que também considerou muito vaga a extensão desse armistício, né? Como citava o jornal Valor Econômico, sino-americano, né? Entre a China e os Estados Unidos, justamente por conta das indefinições que cercam este acordo. Então há muita dúvida no mercado e essa dúvida atinge, lógico, os produtores de soja dos Estados Unidos, né? Depois de colheita recorde este ano no Brasil e nos Estados Unidos e de fraca demanda da China por soja americana, né? Os preços na Bolsa de Chicago, para você ter uma ideia, estão 7% inferiores. O assunto é destaque hoje numa reportagem do jornal Valor Econômico, escrita por Assis Moreira e por Fernanda Pressinotto. Resumindo, a situação é bem complicada para os americanos na medida em que não há sinalização concreta de que esse armistício vá resultar num apoio aí, para os sojicultores. Resumindo, retirada daquela tarifa de 25% que os chineses impuseram à soja norte-americana e que fizeram com que evitassem a compra de soja lá. Os estoques americanos, como se sabe, estão muito altos, os estoques chineses também, e no Brasil os estoques estão praticamente zerados, como aliás nós comentamos na semana passada. Resumindo,
Muita incerteza ainda em relação à soja, Fabiano. E agora há pouco, o presidente Donald Trump, através de Twitter, de conversa com assessores, dizia que esperava, pelo menos, né? Ele disse que espera que o presidente Xi Jinping tenha sido sincero ao falar que tentaria uma negociação. Mas o mercado trabalha com muito cuidado. Quando eu falo mercado, operadores do mercado financeiro internacional, operadores do mercado de commodities agrícolas, há muita ainda incerteza em relação ao que vai ocorrer. Lógico, é final de ano, hoje há vamos dizer assim, um certo constrangimento nos Estados Unidos pela morte do George Bush pai, ex-presidente dos Estados Unidos, há solenidades fúnebres, portanto, alguns mercados não operam de maneira, vamos dizer, estável, por isso temos aí algumas variações no dólar, temos variações em commodities agrícolas, mas o fato é que há muita incerteza em relação a esse acordo e muitas críticas, né, e preocupações de analistas de política internacional com o que está ocorrendo nos Estados Unidos em relação à China. E mais do que isso, já se avizinha aí pelo menos uma desaceleração da economia norte-americana para os próximos 2 anos. É para se preocupar mesmo, viu, Fabiano? É com você. Obrigado, Walter Pulga Júnior, pela participação. Daqui a pouco ele volta para trazer outros temas em destaque, mas esses fatores que foram citados, eu lembro de um levantamento importante, estudo feito pela Agricultura BR, utilizando dados da Secretaria de Comércio Exterior, portanto do governo, da ANEC, Associação Nacional dos Exportadores de Cereais, tem já 80 milhões e 100 mil toneladas de soja embarcadas, line-up dos portos, promete uma chegada ali de cerca de 2 milhões e 400, 2 milhões e 500 mil toneladas, os navios chegando vão partir com essa quantidade. Portanto, as exportações brasileiras de soja estariam com uma expectativa de quase 83 milhões de toneladas no ano de 2018, o que faz com que a gente afirme, já estamos afirmando já há algumas semanas, de que não tem mais soja no Brasil. Até falávamos na semana passada, a soja acabou e, de fato, deve ser isso que nós temos de realidade nos armazéns do Brasil.